Olá, senhoras e senhores, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu trago um convidado, um meu confrade da Academia de Letras, um médico ortopedista, escritor, um apaixonado por literatura, que é Osvandré Lesch. Olá, Osvandré. Olá, Sueli. Muito prazer estar no teu programa e parabéns por esse ciclo de entrevistas que você faz, trazendo pessoas ligadas à literatura e à cultura. Discutir esse tema é sempre uma atualidade e especialmente uma inclusão social. Ah, com certeza, com certeza. Osvandré, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu fiquei sabendo dessa obra que está sendo criada aqui em Passo Fundo, uma obra importantíssima. Eu gostaria que você apresentasse como organizador dessa obra. Verdade. E um autor também. Claro. Os 100 anos, a história dos 100 anos do Hospital São Vicente de Paula é um projeto de 2 anos de pesquisas, entrevistas, seleção de imagens e resgate histórico da maneira mais qualificada possível, finalmente finalizou. E nós tivemos, na semana passada, o lançamento oficial deste livro box, realizada pelo São Vicente de Paulo, na Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo. Esta é uma obra que se justifica pela grandeza do hospital, pelo que ele tem feito pela comunidade, pelos avanços científicos e pela importância na saúde das pessoas. A gente sabe da importância dessa entidade, né, que faz 100 anos. Como é que surgiu a ideia de criar esta obra? Então, bastante simples. Eu presidi diversas entidades médicas. E em cada lugar que eu passei, Sueli, eu me concentrei em fazer um resgate histórico da entidade. E isto não é recente. Eu presidi a Sociedade de Ortopedia do Rio Grande do Sul e lá escrevi a História da Ortopedia Gaúcha, que vem a ser o primeiro livro brasileiro que fala da ortopedia apenas daquele estado. A seguir, outras obras semelhantes foram escritas em outros estados, Goiás, o Rio de Janeiro, Santa Catarina e assim por diante. Quando eu passei pela cirurgia da mão, eu escrevi os 50 anos da história da cirurgia da mão. Quando presidi a cirurgia do ombro, da mesma forma, os 25 anos da cirurgia do ombro no Brasil. Quando foi a Sociedade Brasileira de Ortopedia, foram diversos livros, porque a estrutura é grande, foi possível fazer mais. E nós que trabalhamos na Academia de Letras, você sabe, foram já vários livros escritos com essa finalidade. Um foi um presente aos 150 anos de Passo Fundo, no seu Sesc Centenário. Sim. E a outra foi aos 75 anos da nossa academia. Que foi muito festivo, que foi muito festejado pela academia. Dentro desse espectro, as entidades em que eu participo e venho eventualmente presidir, eu acabo escrevendo um livro que resume a entidade até então. Quando eu percebi que o Hospital São Vicente de Paulo estaria completando 100 anos, em 18, eu ofereci à direção do hospital, numa reunião junto com a direção dos vicentinos, a direção administrativa, a ideia de formar uma equipe de trabalho e estudar o Hospital São Vicente de Paulo sob o ponto de vista histórico, porque isto até então era inédito. Sim, imagina. E você escolheu autores, evidentemente, né? Como é que foi esse processo de escolha dessas pessoas? Por incrível que pareça, e você é uma autora de livros, você sabe, como é que a gente começa escrevendo um livro? A gente imagina um título, e é através desse título que nós vamos atrás de capítulos ou de partes do livro. E finalmente,
você passa a escrevê-lo. Então o processo é sempre inverso do que alguém imaginaria, alguém que não escreve livros. Você sai com a ideia central, você parte daí para as partes desse livro, que são capítulos, que são fascículos, e por fim você vai rechear isso tudo. Então eu imaginei esse livro não apenas numa unidade única, porque ele talvez pudesse ficar um pouco espesso, um livro chamado grande demais. Sim. Portanto, estas quase 600 páginas, que acabou resultando em 4 fascículos, abordam as áreas diferentes do hospital. Claro. Os vicentinos, a história da Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo. O Hospital São Vicente de Paulo na atualidade. O que é esse hospital hoje? Depois, o paciente em primeiro lugar, que é o atendimento, a assistência médica e de saúde dada na entidade. E, por fim, uma linha do tempo, que são fatos importantes, ricos em conceitos, que foram moduladores da história do hospital, precisava também de um espaço único. Portanto, em 4 fascículos diferentes, abordando temas absolutamente distintos, foi montado esse livro. E aqui está ele, para que possa ser visto pela comunidade. A seguir, a ideia foi trazer pessoas que tenham afinidade com os temas. Com os vários assuntos. O historiador Marco Damian ficou responsável pelo texto da história dos vicentinos. E é um texto simples, um texto agradável, cheio de informações, datas. O Marco Damian fez viagens a Santa Maria, a Porto Alegre, ele fez pesquisa básica em arquivos históricos e trouxe fatos novos, muito relevantes. Ficou super agradável. O Ivaldino Tasca, um jornalista, uma pessoa proativa, com uma inserção dentro do cenário da cultura de Passo Fundo impressionante, ficou responsável por descrever o que é o São Vicente de Paulo na atualidade. O que não é fácil de descrever, tamanho a complexidade da sua operação, o seu trabalho, as pessoas envolvidas, a multiplicidade de ações que são feitas simultaneamente. O Paulo Monteiro, um historiador de mão cheia, uma pessoa com uma cultura invejável no bom sentido, foi convidado a ler todas as atas das reuniões de 100 anos, começando em 1918 e vindo até a última ata, sendo adicionado com fatos que estão publicados na imprensa. E a linha do tempo é uma parte desse nosso resgate histórico muito agradável de ser lida, exatamente porque ela pontua fatos importantes. Então essas 3 pessoas, Paulo Monteiro, Ivaldino Tasca, Marco Damian e eu, que falo sobre a assistência médica feita dentro da instituição, não apenas a medicina, mas também a fisioterapia, a nutrição, a farmácia central e outros serviços que todos desembocam numa atenção ao paciente. Finalidade última do hospital. Claro, claro. Essa equipe... o paciente em primeiro lugar, o título, né? Muito bem escolhido, aliás. Esses quatro pesquisadores, vamos chamar, ou historiadores, se associaram com pessoas muito qualificadas. O Rodrigo Sandri, mais a Angel, que fazem parte da comunicação social, abraçaram essa ação, trabalharam com a edição de imagens. As imagens desse livro estão espetaculares, estruturaram toda a ação. E, por fim, entra em cenário também uma pessoa muito importante, que é a Fernanda Marini. Sim. Faz parte também da comunicação social. Então, aqui já tem 7 trabalhando nessa equipe.
E, sem dúvida nenhuma, a direção do hospital, a chamada administração jurídica, administrativa, médica e dos vicentinos, eles pautaram toda essa matéria, acrescentaram dados que nos ajudou a finalizar um texto. Esse texto passou por uma revisora para, naturalmente, melhorar a nossa gramática, as nossas concordâncias, e resultou numa obra de equilíbrio entre texto e imagem. Portanto, muito simples de ser lido, como se fosse algo... Apaixonante ler essa obra. Eu tive a oportunidade, né, de ler e fiquei emocionada de ver a qualidade. Eu gostaria de comentar, assim, os textos dessas 4 pessoas, a gente enxerga o autor na frente da gente quando a gente conhece, não é? É muito agradável ler vocês. O Ivaldino Tasca, por exemplo, como jornalista, ele falar no hospital hoje com uma linguagem jornalística é muito legal. Eu fiquei impressionada. Ele usa um jargão que provavelmente seja o mote do Hospital São Vicente de Paulo ao longo da história. Isto precisa ser feito. Não se pergunta sobre a dificuldade, sobre os custos ou sobre quanto tempo demorará. Se isto interessa para a saúde do nosso paciente, se isso vai beneficiar o trabalho de assistência médica, nós faremos. Sim. Isto vale para a construção dos prédios que compõem esse complexo hospitalar, isto vale para a alta tecnologia desembocada lá dentro e que serve para a assistência médica, isto vale para os recursos humanos, porque o hospital possui um quadro hoje que aproxima-se de 4.000 colaboradores. Portanto, a frase, o mote isto precisa ser feito e será feito. Sim. Passou de gerações em gerações de administradores, de profissionais de todas as áreas e também do corpo clínico. Então você tem razão, ele transparece na maneira dele se comunicar com o público. O Ivaldino é muito feliz em montar esse livro chamado Os 100 Anos do São Vicente. Sim. Ou seja, o que se fez até aqui. A história dos vicentinos eu adorei porque eles trazem os primórdios da benemerência, não é? Os primórdios aquelas pessoas abnegadas que saem da sociedade civil e vão lá e se doam, né? Ele deixou isso de uma forma muito linda, ele trouxe isso. Exatamente. O Damián, um historiador de mão cheia, começa com a história dos vicentinos na Europa e traz a obra até o Brasil, mostrando a origem inicial do São Vicente de Paulo, que foi a criação de mais uma unidade de saúde. Já havia o Hospital da Cidade, então com 4 anos de existência, para ajudar no combate à gripe espanhola, que graçava nessa região e que causava perdas, mortes na população de uma maneira muito importante. Portanto, no momento que o hospital foi concebido, foi imaginado, era para ajudar pessoas que estavam na linha de morte, ou seja, lutar contra algo impossível. E isto foi feito com os recursos da época. Claro. O livro mostra de forma tão clara esse crescimento. E, naturalmente, que as primeiras pessoas envolvidas na criação, na execução daquele mínimo, pequeno, arcaico e limitado hospital, jamais imaginariam que eram precursores de uma coisa tão grandiosa. Que haveria 100 anos depois. Isso. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo. Até daqui a pouco. Esperem por nós. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola.
Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta com Osvandré Lesch, que é o organizador dessa obra, da qual nós já falamos bastante. Eu quero perguntar para você, Osvandré, a que você atribui esta obra gigantesca, esse fato de a gente ser aqui em Passo Fundo um centro médico tão importante? Então, Sueli, eu percorro o país e exterior palestrando. Eu sou um profissional que me dedico à área do membro superior, trabalho com ombro, cotovelo e mãos e, portanto, sou requisitado para conferenciar. E essa é uma conversa de corredores e, às vezes, eu preciso mostrar isso em slides também, porque as pessoas querem saber o que é que tem em Passo Fundo, aquela cidade do interior do Rio Grande do Sul, né, até então desconhecida, se transformar num centro médico tão importante. E com profissionais tão qualificados. A ponto de ser considerado pelo IBGE como o terceiro polo de medicina da região sul do país. E também pela revista Época como a cidade número 1 do país em assistência à saúde em população de até 200 mil habitantes. Só para se ter uma ideia. Mas eu gostaria também de colocar alguns números para os amigos espectadores, dizendo o seguinte: esta é uma cidade que tem hoje 3 escolas de medicina, possui 9 hospitais. E para se ter uma ideia, são 11 aparelhos de ressonância magnética. Apenas me limito a dar esses dados aqui. Teria muitos outros. Será que isto não é demais para uma cidade de 200 mil habitantes? Sim, é. Só que nós atendemos a uma população de aproximadamente, dependendo de como você analisar, de 2 a 3 milhões de pessoas. A nossa cidade hoje recebe pacientes de um raio cada vez maior, mais distante. Pessoas desses 3 estados, nós recebemos pessoas do centro do país e dos países vizinhos também, que vêm aqui se beneficiar com a boa medicina praticada. São 9 hospitais, se você perceber também, serviços aliados à saúde, como, por exemplo, as farmácias. O fenômeno da farmácia São João e o seu empreendedorismo tem muito a ver com o perfil dessa cidade, que aqui ela se estabeleceu e progrediu. O número de médicos instalados na cidade são mais de 1.000 hoje, e são números que contagiam todo o ciclo da saúde, a enfermagem, a nutrição, a odontologia, a biomedicina e assim por diante. Bom, eu preciso explicar de forma simples, dizendo assim: existiram alguns gênios aqui nos anos 40, 50 e 60. E, para citar alguns nomes apenas, já que são vários, Sabino Arias, talvez a principal figura desta geração, mas também Nicolau de Araújo Vergueiro, também Alberto Lago, também Sérgio Lângaro, os irmãos Fragomeni e tantos outros médicos com brilhantes carreiras que traziam pessoas à cidade, porque no nosso ao redor não havia uma medicina tão desenvolvida. Isto tudo fez com que as populações da redondeza passassem a pensar em Passo Fundo para se tratar. Em 1970 foi criada então a Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo, um momento muito importante na história, que
paralelamente, houve a doação de material tecnológico de última geração pela Alemanha Oriental, por intercessão de Dom Cláudio Collin, que traz para o Hospital São Vicente de Paulo toda essa maquinaria. Então nós tínhamos médicos geniais. Aí eu acabei esquecendo de César Santos, por exemplo, Miguel Cosma, por exemplo. É uma geração de pessoas que precisava dessa tecnologia. Que é um grupo de vencedores. A partir de 1970, alta tecnologia na cidade e uma escola de medicina. E esforços desta geração seguinte de líderes, dentre eles eu nomeio Carlos Antônio Madalosso, por exemplo, que levaram ao crescimento exponencial de cursos médicos, de eventos, de jornadas, congressos, e com a formação de médicos, todos eles saíram daí para centros de referência, tanto nacionais quanto internacionais, e voltaram para cá. Voltaram para cá e exigiram dos hospitais: eu preciso de tecnologia para trabalhar. E os hospitais, naturalmente, que buscaram essa tecnologia. E aqui se instalou, então, um grupo de médicos que representa tão bem as especialidades. E aí eu falo da neurocirurgia com o professor Crucius, eu falo da cirurgia cardíaca com Paulo Azambuja e Luiz Sérgio Fragomeni, inicialmente. Eu falo da ortopedia, as duas equipes que existem na cidade, o Hospital Ortopédico hoje e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Eu falo dos transplantes de fígado com Paulo Reichert. Eu falo de uma evolução em todas as áreas da medicina. Oncologia, né? E assim vai crescendo. Portanto, nós chegamos nos anos 90 com a cidade muito bem representada em todas as áreas da medicina. Esta é a sequência natural que nos colocou nesse destaque na área da saúde. Então, a gente percebe assim que o mote, a gente está falando em Hospital São Vicente, né? Se é possível fazer, a gente faz, não é? Não se fala em dificuldades e nem nada, vai se equacionando até conseguir trazer o que é necessário. Né? O Ivaldino Tasca deixa isso muito Exatamente. claro. Com uma administração tão dinâmica, formada por pessoas que passaram a integrar o Hospital São Vicente de Paulo nos anos 70 e 80, e aqui eu falo em 4 pessoas, o Hilário de Davi, o Deonir de Marco, o Dr. Marco Matos, o Jairo Davoglio, mas também a Liege Dutra e o Carlos Alberto Torres, são pessoas centrais na administração. Na farmácia, não é? Uhum. Farmácia, são pessoas centrais na administração e que transformaram, de fato, o hospital numa entidade progressista que busca o desenvolvimento e que traz bem-estar aos seus colaboradores, mas, acima de tudo, uma satisfação aos que lá necessitam. E se não se faz melhor, é porque a saúde em todo o mundo é sempre caótica. Eu falo com o conhecimento de quem já percorreu os 5 continentes dentro da área da medicina. A saúde é sempre problemática. Se você for no país mais rico do mundo, os Estados Unidos, lá a saúde é um caos. Se você for na Inglaterra, onde o sistema único de saúde é o melhor do mundo, lá também é um certo caos, dentro das circunstâncias. Portanto, o que é feito aqui é o que se pode fazer, claro, com a melhor das intenções e os recursos disponíveis. Isso. E assim, você como organizador, você tinha uma visão de um objetivo, você tinha um objetivo. Esse objetivo foi alcançado? Houve alguma coisa que te surpreendeu? Então, a tua pergunta me faz refletir um pouquinho lá no início desse meu projeto. Eu nasci no São Vicente de Paulo pelas mãos do Sabino Arias. Eu aprendi medicina no São Vicente de Paulo e eu
exercia a arte de ensinar medicina nas próximas gerações. Portanto, eu sou uma pessoa com a vida inteira relacionada dentro do São Vicente de Paulo. Mas não entendia bem a grandiosidade da entidade até me dedicar, me abraçar junto com os meus colegas a realizar esta obra, que é um resgate. Portanto, ela me ensinou a grandiosidade da entidade e das pessoas que lá circulam, trabalham e fazem a entidade crescer. E na minha fala da semana passada, no lançamento desse livro, eu usei uma expressão bastante simples, a chamada a porta de um quarto de hospital. Do lado de dentro desta porta existe uma pessoa acamada, que, exceto pela maternidade, que é sempre um momento festivo, todos os outros momentos de uma pessoa acamada é de uma certa preocupação, dramático, né? Tristeza, drama, preocupação, descontinuidade da vida normal. Não só para o paciente, mas também para os familiares. Então nós temos dramas. No caso do São Vicente de Paulo, quase 700 dramas simultaneamente deste lado da porta. Sim. Do outro lado da porta existe um hospital. Existem um corpo clínico composto de enfermagem, nutrição, fisioterapia, médicos e também administradores que organizam todo este empreendimento. E entender esses dois mundos, o mundo do paciente que espera algo para melhorar da saúde e o mundo que está do lado de fora, que está apoiando essas ações para melhorar a saúde, esse entendimento foi muito importante para que eu, como médico, pudesse entender melhor o que significa uma sociedade hospitalar destas dimensões. 63 mil metros quadrados de área construída, quase que 4 mil colaboradores. Está nos principais rankings de saúde como o hospital mais lembrado, mais competente e que ajuda Passo Fundo a ter esse destaque nacional na área da saúde. Então, foi uma obra que me despertou a cidadania e a medicina que eu pratico. Mais ainda. E que eu pratico a vida inteira. Então, sim, esse é um livro que está disponível para a comunidade. Em breve estará no site do hospital para leitura digital. É um livro que tenta buscar o maior número de leitores possível. E o formato em papel, em box, está disponível nas livrarias locais, será lançado também na Feira do Livro, para que o passofundense, para que o leitor tenha contato com a obra e possa se educar e conhecer melhor um dos tantos locais que representam a saúde da nossa cidade. Meus parabéns, viu, Oswandré? Você é um empreendedor, porque eu já vi você organizar outras obras, participei disso, né? Ativamente. Eu vi o quanto você leva isso a sério. Você é um escritor, você falou o que você se considera agora? Um historicista, não? Nada. Eu sou... Não, considera. Você está se tornando, não entendi bem. Atualmente, o meu principal hobby, vamos chamar assim, sim, é colecionar obras médicas raras. E você consegue? Livros de medicina que tenham 80, 100 anos ou mais. E o nome disso é o bibliófilo. Por isso, então, entendi. O bibliófilo é alguém apaixonado pelos livros a ponto de querer montar essa coleção. Existem notáveis bibliófilos no país que mantêm coleções muito valiosas. Em breve
será lançado aqui para visitação pública em Passo Fundo, a minha coleção de obras médicas raras. É uma coletânea de cerca de 2.000 livros. Oswandré, não acredito. Dos quais cerca de 300 ou 400 têm 100 anos ou mais. E isto faz parte desse hobby e dessa busca pelo saber. Não é algo estático que fique parado numa estante. Sim. Eu pesquiso e produzo obras de resgate histórico dentro da medicina e publico isso nas revistas especializadas. Então, esse é um hobby que vai paralelo à minha missão de médico. A Marilise, que é a tua esposa, não é? Que também é membro da Academia de Letras, ela também tem essa coisa de organizar livros, né? Ela tem paixão por isso. E vocês montam coisas muito bonitas. A obra que você organizou da Academia de Letras é belíssima. Tem uma outra que sobre os 150 anos da cidade, que é belíssima também, que a gente lançou numa jornada de literatura, né? 150 e os anos da cidade. Os eventos que você organiza também são muito ricos. Então, eu quero te dar os parabéns, viu, Oswandré? E eu agradeço muito, muito, muito pela riqueza desse programa, por você nos fornecer tantos dados e nos deixar mais orgulhosos ainda do que a gente é da nossa cidade. Perfeito. Eu tenho orgulho de passar para a cidade de Passo Fundo, para os leitores, um pouco da história de uma das entidades mais tradicionais da nossa cidade, que é o Hospital São Vicente de Paulo, e que agora pode ser avaliada, pode ser criticada, pode ser vista com olhos pessoais, uma obra que foi identificada como necessária, por não existir, e contar com a colaboração de pessoas tão especiais. Verdade. O Paulo Monteiro, o Ivaldino Tasca e o Marco Damião. Madaloso também. Madaloso tem uma grande colaboração aí nessa obra, não é? Exato. Dentro do livro O Paciente em Primeiro Lugar, são mais de 50 colegas, dos quais o professor Madaloso colabora com vários textos na montagem, no entendimento da história médica do hospital. Muito obrigada. Eu agradeço a você também, que ainda está aí, e até a semana que vem.